Sejam todos bem-vindos ao podcast do Global Trade Summit Santa Catarina, esse evento maravilhoso do comércio exterior. Hoje, nesse momento, vamos fazer o podcast do Sindtrade. Eu sou Gabriela Guetem, sócia do escritório Rizieri, Guetem e Dável Advogados. Advogo há mais de 20 anos no comércio exterior, para o Sindtrade desde o início do Sindtrade, desde 2007, quando foi fundado. Hoje vamos tratar de dois temas que são muito relevantes para os importadores e exportadores, né? Que são os contratos de importação. Importação por conta e ordem, importação por encomenda, principalmente, e na questão dos termos de compromisso de devolução de containers. Depois, né, de toda essa situação que temos tido de ANTAC, de dificuldade de devolução, todas essas situações estamos passando, então a gente vai trazer um pouco aqui do cotidiano do comércio exterior e de como estão acontecendo as decisões, as situações. Para tratar desse tema, eu trouxe a doutora Simone Dável, que é sócia do escritório Rizieri, Guetem e Dável Advogados, também atua há mais de 15 anos no comércio exterior. E Sandro Marim, sócio da Tech Trade e presidente em exercício do Sindtrade. Doutora Simone, a senhora é especialista aí em direito empresarial e aduaneiro, então une bem essa situação de contratos, de tratamento, né, entre duas empresas. O que a senhora pode trazer para a gente falando sobre esses contratos de importação atualmente? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Há bastante tempo a gente vem tratando sobre essa questão da importância de começar a operação já bem estruturada. E nós sempre falamos que assim, a operação bem estruturada antes do planejamento, depois do planejamento, na verdade, vem o contrato. E o que nós temos visto já atuando bastante tempo na área é que muitas empresas, aquela questão assim, do copia e cola ou aquilo assim, está tão acostumado com o contrato que não se preocupa com o teor do contrato. Seja ele com teor de importação, às vezes mesmo um contrato de importação direta. Só vai lembrar do contrato quando dá problema. Então, deu algum problema de classificação, enfim, ou com o adquirente, aí vão lembrar do contrato. E hoje nós falamos que, assim, é importante você planejar a operação, você pensar no que você está fazendo, para que cada um conheça o risco que está assumindo na operação. Por isso, que já há algum tempo, né, a gente vem trabalhando no escritório com essa premissa. Já vamos orientar os clientes para que eles façam desde o começo a operação bem feita, alicerçada num contrato bem discutido entre as partes. Muitas vezes do que acontece também, a trading ela já tem experiência, mas o adquirente muitas vezes não tem, né? Não tem experiência, então não sabe interpretar o contrato corretamente. Então isso passa pelo jurídico. E daí a gente vai se aprofundar nisso depois também. O papel do jurídico, eu acho que nesse contexto de discutir contrato com o cliente também eu acho que é fundamental. Sandra, a tua experiência aí nessa possibilidade de fazer esse planejamento e depois já colocar o contrato, como é isso no cotidiano da trading? Bom, agradecer, né, também a oportunidade de estar aqui nesse evento maravilhoso e dizer o seguinte, que o sucesso da importação, ele se dá antes dela acontecer. Então, antes mesmo de começar uma operação, na verdade, os nossos clientes aí que ou vão ser adquirentes, né, por conta e ordem de terceiros, ou vão ser encomendantes, naturalmente a encomenda ela se dá por conta da diferença tributária, né? Então o encomendante normalmente está fora do estado e a operação por conta e ordem ela nasce dentro do estado. Tá? Então são duas naturezas diferentes aí na questão tributária. E também na responsabilidade, né? É muito importante a gente falar disso, porque o contrato de conta e ordem, a trade, na verdade, ela não tem tanta responsabilidade assim como no caso da encomenda, né? Porque no contrato de encomenda, nós realmente temos que importar e faturar para o cliente. Então, essa mercadoria passa a ser, mesmo que momentaneamente, ela passa a ser posse da trade. E na conta e ordem, não, nós só estamos prestando um serviço e aí, por conta disso, naturalmente, a responsabilidade da trade é reduzida, né, na questão, né, jurídica, vamos dizer assim, né? Então, a gente analisa muito aí a questão justamente de classificação fiscal, precificação também é muito importante, né? E, enfim, existe uma série de outros critérios que a gente tem que levar em consideração tanto do país de origem como da mercadoria que a gente está recebendo. Basicamente é isso, a gente analisa bem os contratos e também tem muito cuidado com os despachantes aduaneiros que são parceiros da trade e que acabam sendo uma extensão do nosso cuidado que a gente tem com o cliente final.
Acho que complementando um pouco do que o Sandro falou, essa distinção entre contrato de conta e ordem e encomenda é fundamental. Eu sempre falo isso, quando você vai analisar um contrato de conta e ordem, ou vai vender uma operação, eu acho, né, que foi o que você falou, assim, claro que as bases estão muito bem estabelecidas. Mas o que nós vemos muito hoje? Que às vezes o contrato, ele parece a mesma coisa. E são operações completamente diferentes, né? Num eu realmente assumo todas as responsabilidades da operação, que é o contrato de encomenda, e no outro eu sou mero mandatário. Ou seja, o adquirente é o responsável pela operação. E o que nós temos visto hoje? Que inclusive a Receita, em vários autos de infração, ela se atém ao contrato, ao teor do contrato para aplicar o auto de infração e, às vezes, desconfigurar uma operação de conta e ordem, dizendo que ela é, na verdade, né, uma operação de encomenda, dizendo que ela é uma conta e ordem disfarçada. Então, esses detalhes são fundamentais. E, além do contrato, é treinar a equipe para que o operacional saiba essa diferença, porque às vezes o operacional também é aquilo assim, ele está tão acostumado no dia a dia com isso, que às vezes ele esquece daqueles detalhes. Assim, na operação por encomenda, por exemplo, é a trading que vai fazer o pedido, é ela que faz a compra, o contrato precisa refletir isso. Como o Sandro falou, na conta e ordem, a responsabilidade pela classificação e tudo mais é do adquirente. Então, assim, parecem detalhes, mas que no dia a dia, e lá na ponta, né, Sandro, eu acho que lá quando acontece algum problema, vem um auto de infração que você olha, e agora? Como é que eu respondo? Eu sempre falo para os nossos clientes, quando eles vão planejar a operação, se você cair num canal, você consegue responder essas perguntas? Porque você bem, né? Hoje em dia, o que a Receita pede? Ela pede a negociação, a operação, onde é que começou, quem contatou o fornecedor, né? Então, hoje a gente tem essa utilização, né? Eu acho que finalmente, eu digo finalmente porque eu acho que tudo no comércio exterior acontece muito, né? E-mail, WhatsApp, eu acho que finalmente isso tem sido aceito, né? Tem refletido a operação, mas que tem essa necessidade de que reflita efetivamente a operação, né? De que operação que estamos tratando e como que ela foi, justamente para que se aplique essas responsabilidades, né, doutora Simone? Exatamente. E, na verdade, muitas vezes a Receita ela te pergunta aquilo que ela já sabe, né? Agora, como a gente está trabalhando aí com inteligência artificial, Big Data, a grande maioria das informações ela já tem, e quando ela não tem, ela tem meios de conseguir. Não é incomum nós verificarmos em situação de fiscalização da Receita tratar com o exportador, perguntar dos documentos. Então, assim, mais uma vez a importância do compliance, para que a trading tenha segurança, porque aquilo assim, lógico, a trading ela recebe os documentos do adquirente também, muita coisa, na conta e ordem, por exemplo, muita coisa vem para vocês, claro, sem que vocês tenham conhecimento, vão lidar com aquilo que chega. Na encomenda é um pouco diferente, mas, de novo, a importância de você ter isso estabelecido. Eu sempre falo da questão da importância do procedimento. Qual o procedimento para tratamento das informações? Aí que entra a gestão de risco que é necessária a trade fazer para poder analisar a operação. Exatamente. Porque no fim, a trade está junto quando tem algum problema, né? Várias situações que acontecem que, na verdade, na maioria das vezes, o cliente que faz o pedido, ele que entende da mercadoria, ele que trabalha com o produto, né? Nós somos uma trade e temos aí quase 3 folhas de KNAI, né? Então a gente atua em vários segmentos, eu não vou ser expert em tudo, né? Então, o cliente que entende do produto. Sim. E ele que também sabe precificação, enfim, os detalhes do produto, que nem sempre existe um NCM ou uma classificação. Exato. Para um kit, por exemplo, e depois vai faltar uma peça daquele kit que vai ser outro NCM, que aí tem que ter um critério bem minucioso, vamos dizer assim, da classificação daquele produto. Que nem sempre a Receita concorda, né? E aí, às vezes, a gente acaba indo para um especialista, ela pede um laudo, alguma coisa assim, e, infelizmente, a prerrogativa no Brasil não é de que a gente está certo. A prerrogativa é que a trade está errada. Então, a gente parte do pressuposto, nós temos que provar alguma coisa que não está certa. E não deveria ser isso, né? Deveria acreditar, pelo menos em primeira instância, acreditar no que a gente está fazendo, né? E também a gente não tem nem sempre a influência do início da negociação. Sempre ela se dá por conta do encomendante ou, né, do adquirente. E aí a gente acaba absorvendo um problema que acaba acontecendo a posteriori, né? Uhum. E a gente tem que se defender com os argumentos que nós temos e comprovar que nós não participamos dessa negociação, de fato, né? Mas como que funciona para vocês lá, Sandro,
por exemplo, essa questão do contrato. Vocês têm um comercial, provavelmente, né? Que negocia as operações. E é o comercial que negocia os contratos ou não? Vocês têm alguém quando tem que discutir um contrato? Como que funciona? Olha, a gente orienta, na realidade, o comércio exterior é bastante complexo, porque a gente orienta quando um cliente, por exemplo, um cliente que está no exterior quer introduzir um produto aqui e ele não tem nenhum tipo de estrutura no Brasil. Então a gente orienta até abrir a empresa, qual situação fiscal essa empresa vai ter, qual a margem de lucro que ele quer ter, enfim. E aí a gente recomenda uma contabilidade que seja confiável, pessoas que sejam representantes dele no Brasil que sejam confiáveis, ou um cliente que traz algum produto para ser distribuído ou importado, a gente faz uma análise bem minuciosa também da questão de viabilidade mesmo do negócio. E na maioria das vezes a gente até fala para ele não fazer o negócio, porque para nós não adianta fazer um negócio isolado e ele não ter sucesso. Uhum. Então a gente prefere analisar como um todo o negócio e que ele realmente tenha sucesso e a gente tenha um cliente por muitos anos. Essa é a ideia da gente assessorar, vamos dizer assim, o cliente no âmbito, principalmente no âmbito tributário, para ele continuar, para ele ser competitivo, para ele ter uma margem que seja razoável e que ele se mantenha no negócio. Então a gente está aqui justamente para perpetuar o negócio do nosso cliente, porque afinal de contas a gente ganha em cima do volume, né, e do que é importado. Isso que ele falou da contabilidade também eu acho que é um ponto bem importante da gente frisar aqui, porque a contabilidade também precisa ser especializada. Nós falamos, né, da trade, a gente fala do advogado, que lógico, o advogado precisa conhecer a operação e na questão aduaneira mais ainda, mas a contabilidade também. Nós já passamos por problemas de clientes que tinham, por exemplo, que o contador não sabia registrar a operação por conta e ordem, ou seja, ele tinha lá um faturamento gigante, porque aquilo assim, não, é prestação de serviço, não é venda. Então, são detalhes da operação que passam por essa questão de gestão de risco, de compliance, de conformidade, que às vezes o cliente não... Porque, sabe, eu tenho um contador, tá, mas você nunca importou, o contador conhece disso. Desde a abertura da empresa, às vezes. Você precisa de um contador especializado na área, né? Essa é mais a tua especialidade até da minha, mas precisa. Sim. E a gente vê que hoje em dia, agora com essa ideia da Receita, né, de controle por inteligência artificial, tudo, a gente vai ter cada vez mais a revisão aduaneira, né? Então se torna cada vez mais importante esse planejamento, essa gestão, né? E o contador e o despachante aduaneiro também, porque a gente sabe, né, como todas as profissões tem vários tipos, né? E escolher bem isso e o momento de introduzir o contrato, né? E o comportamento de cada uma das partes, porque a gente está vendo que a Receita hoje está esperando, né? Às vezes aí quase 5 anos para rever uma operação. Então essa gestão, né? Esse controle, essa assessoria desde o começo da empresa faz toda a diferença no futuro, né? Quando, né, pode aparecer o problema. Porque eu acho que essa situação agora, doutora Simone, vai trazer problemas futuros, né? Vamos dizer assim, as discussões vão ser futuras, né? E não mais pontuais como a gente tinha, né? A gente tem discutido bastante, por exemplo, agora que caiu a multa de 1%, né? Que você, não vai ter mais a multa de 1%. É claro que, assim, a multa de 1%, e muitas vezes ela, além dela refletir um valor expressivo, dependendo mas era por erro, aquilo assim, faltou, às vezes uma questão que não influenciava de fato, nem na descrição da mercadoria, nem no valor, nem nada disso. No controle aduaneiro não influenciava. Mas ali ela dava um alerta para o importador que tinha alguma coisa errada. Isso não vai existir mais também, né? E agora está partindo para a do INPE. Quando a gente fala da revisão aduaneira, que esse é a tendência da aduana agora, dela passar assim, não, eu não vou pegar aquela de 1% e vou deixar lá para fazer uma revisão aduaneira, a gente vai partir para outra questão, que é a segurança jurídica. E daí o importador tem que, isso que o Sandro falou assim, aqui nós estamos, a gente tem aquilo assim, o importador não está certo, né? Tem a questão da prerrogativa da aduana, de controle, de dizer, não, isso aqui está errado. Mas se ele estiver bem embasado, ele fez um estudo da classificação fiscal da mercadoria dele, não, eu vou discutir numa perícia, porque eu confio na classificação que eu tenho. Agora, quando eu não tenho muita certeza, às vezes você fica numa situação assim, é melhor aceitar o auto de infração, é melhor pagar a multa direto, né? Hoje a gente conversava com uma pessoa aqui que falou que onde ela trabalha não se discutia multa. Não quer dizer que, assim, que a receita sempre certa. Eu sempre brinco, assim, quando fala, a receita sempre certa, eu falei, mas eu nunca vi uma revisão aduaneira que devolveu o dinheiro para o contribuinte. Sim. E não é possível que não tenha, gente. Que nunca teve cliente algum contribuinte deve ter errado aquilo assim. Ele sempre pagou a mais, né? Exatamente. Aconteceu isso. Ele deve ter errado e pago mais tributo, mas eu nunca vi uma revisão aduaneira e falou assim, olha, a partir de agora você tem dinheiro para receber. Cara, olha, você errou, a sua classificação, o seu tributo era menor. E tá aqui, nós vamos te devolver. O processo de restituição. Não
é assim que funciona. Então, assim, ó, de novo, voltando assim, da importância do planejamento e pensando em todo esse processo. A Trade entregou o processo para o cliente hoje, tá? Mas ela fica 5 anos ali esperando. Claro. Para que tudo dê certo. Pronto, agora depois de 5 anos encerrou. Ok, tá tudo Esse certo. aqui realmente pode guardar que não incomoda mais. Porque senão você fica com esse tempo todo ali com o cliente pendurado. Com certeza. Na maioria das vezes, a Receita cobra sempre mais, né? E aí eu vou dar um exemplo bem concreto disso, que uma empresa que está no Simples, quando ela registra uma DI, ela está registrando ali, considerando os impostos do lucro real. Então, se eu estou no Simples Nacional e eu vou fazer uma importação, eu pago uma taxa do Siscomex, justamente que deveria ser para o SERPO enquadrar a situação fiscal da empresa com os impostos que deveriam ser cobrados na DI. E, no entanto, não são. Então, a gente só tem um tipo de imposto que é cobrado na DI, que é o imposto do lucro real. Agora, como que uma empresa que está no Simples paga 1,65 e 7,65 de PIS e COFINS, que ela deveria pagar 3,65? Isso está errado. E isso acontece todo dia, né? No meu ponto de vista, está errado. Enfim, são coisas que a gente trabalha, né? E que no nosso dia a dia é esse, né? Então a gente tem que realmente ir atrás das coisas que são corretas e lutar pelo que é certo. Sim. Né? E contestar, e, enfim, fazer a revisão que precisa e contestar quando, de fato, a gente tem razão. A gente sabe que tem razão disso. Tanto que a maioria das ações que a gente entra contra a Receita, a gente tem sucesso em função disso. Né? Infelizmente, tem que recorrer ao judiciário. Né, para o judiciário dizer, realmente vocês têm razão, a Receita está cobrando... por esse planejamento prévio, né? Exatamente. De ter essa análise antes, né? Faz toda a diferença na operação final, né? Só para finalizar, e por conta disso, os clientes que são assessorados pelo próprio Sinditrade, pelas trades, eles já têm essa prerrogativa de ter esse benefício de várias coisas que a gente já ganhou no passado, né, com relação a questão tributária, né, que a gente já entrou e já tivemos sucesso com a carga tributária menor, vamos dizer assim, né, de alguns itens. E esse é um diferencial do Sinditrade, né? Está sempre buscando um benefício, buscando, né, discutir as novas legislações, discutir as questões que não se concorda, né, no cotidiano da trade, principalmente tributária, é claro, né? A gente acaba indo naquilo que financeiramente faz diferença, né? Mas isso é uma das prerrogativas, uma das importâncias, né, dessa união, da sindicalização, que é justamente isso, né? Buscar os benefícios, né, os direitos e discutir aquilo, né, que tem direito e concordar com aquilo que efetivamente é o trazendo isso legal, pro né? dia a dia, a gente sabe que aqui a gente tem um tempo, vamos dizer assim, de análise fiscal para as cargas que chegam aqui, que são bem menores do que a maioria dos outros locais, né, das outras aduanas. Isso já é um ganho considerável, né, que o Sinditrade conseguiu, né, baseado no tempo de canal verde, amarelo e vermelho. Então a Receita, a gente sabe que em 8 dias ela tem que se pronunciar mesmo no canal vermelho. Sim. Isso é um diferencial importante, né, que a maioria dos empresários que estão fora de Santa Catarina acho que talvez não conheçam. Após muitos mandados de segurança, né, conseguimos que isso ficasse bem sedimentado aqui. Verdade. Né? E eu acho que um ponto também, o Sandro falou ali, né, sobre essa questão da Receita. Eu acho que a gente não pode desconsiderar que a gente está vivendo um novo momento da Receita, né? Que eles mesmos se denominam, né, da Receita 2.0. Que é essa questão da transparência, também a questão de limpar o mercado, que daí nisso eu acho que assim, as boas empresas se beneficiam. Sim. Porque é isso, o que eles pretendem? Que eles, assim, porque a gente sabe disso também, que existe aquele que erra por ignorância, desconhecimento, despreparo muitas vezes, e aquele que erra por má índole, má fé, enfim. Se a própria Receita começar a separar isso no mercado, vai chegar uma hora que o mercado vai se autorregular. Sim. Né? Assim, nós temos em Santa Catarina o nosso diferencial hoje, que é um incentivo fiscal, que também vem na mudança aí da reforma tributária. Isso vai mudar. Mas o mercado se autorregulando das próprias tradings, assim, trabalhando, quem não funciona, vai ficar fora do mercado. E daí esse é o papel da aduana, se a gente for olhar, né, nos tratados internacionais e tudo. E essa questão da transparência. A gente está aí na malha aduaneira, que nós não tínhamos. Hoje tem aquele alerta que também a empresa recebe. Olha assim, você está com um problema aqui, você não quer regularizar? Sem aplicação, né? Então, assim, de penalidades. Então, estamos caminhando para um novo momento.
né, disso de novo, da conformidade, da... Bem interessante ali o Douglas estava falando, né, que eles querem agora antes, quando der início ao despacho de importação, se tiver alguma coisa, já poder ter um aviso. Eu acho que isso vem nesse papel da Receita, né, dessa mudança. É porque na DI antes não tinha alerta, né? Muita coisa, se tivesse alerta no próprio sistema, muitos erros não aconteceriam. Pensassem anti-dumping, registrassem o dumping. Isso podia ter um alerta. Não, tem dumping. Claro. Isso não é má fé. Eu quero entender que não seja má fé, né? Sim. Passou. Uma grande comissária de despacho faz quantos registros por dia? Pode passar. É um erro humano, Era né? uma trava que poderia haver no sistema. Então, são situações que eu acho que a gente está caminhando para a evolução. Do mesmo jeito, vocês falaram da questão do Sindtrade também. A participação na questão legislativa, porque também às vezes a gente deixa para brigar só depois. Estamos no momento de transição legislativa, o Sindtrade vem participando disso, né? Agora na nova lei do comércio exterior. Todo mundo participando justamente para isso, não adianta para brigar depois. Então, vamos desde o começo lá, a legislação não é favorável, tem coisa que dá para melhorar, vamos participar. De que forma eu posso participar? De que forma eu posso ajudar? E eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Se a gente quer um ambiente seguro, transações, a gente precisa partir para isso, não só no depois. Estreitar esses laços, né? Então, uma das coisas assim do Sindtrade foi ter buscado a CNC, né? A Câmara Nacional do Comércio, o Rogério Marinho, que é presidente, está na cadeira de comércio exterior lá na Fiesc, né? Buscando isso, justamente isso, doutora, da gente começar lá na legislação. Doutora que participou ali, né, da PL e estudou desde o começo isso, como foi importante, né, essa participação da comunidade, vamos dizer assim, né, dos empresários, das associações, dos sindicatos, né, em estar discutindo, né, em ter pego essa lei e brigado, não, a gente quer mudar agora, antes que saia um monstro aí, que depois vamos ter que ficar judicializando aí quantas vezes necessário, né? Ela é uma legislação que ela não vai nascer perfeita, mas ela está muito melhor agora do que como ela seria se a gente não tivesse feito toda essa briga lá atrás para a participação. Então, acho que nós tivemos uma grande participação de especialistas analisando, e graças a todos esses órgãos, né, que estavam ali discutindo, justamente para isso. Ela não vai ser perfeita? Não vai. Nenhuma legislação ela é perfeita. Mas ela é muito melhor do que nós tínhamos na primeira versão, que era para ser aprovada a toque de caixa, uma medida provisória. Então, a gente conseguiu fazer uma discussão, se aprofundar nos temas justamente por isso, porque tínhamos representatividade, que eu acho que isso também é importante. Isso é uma mudança também, acho que uma abertura nova que também essa receita nova está trazendo, né? Então, acho que isso fez muita diferença, né? A questão também do despacho antecipado, né? Hoje já existe, né, esse despacho, né? Não para produtos novos, né? Mas produtos que já são recorrentes. A empresa traz pneu ou traz algum produto médico que é recorrente, ela já pode começar a fazer o despacho antecipado, porque a Receita já conhece o produto, já sabe, né, qual que é a procedência, já sabe qual que é toda a parte tributária do produto, e aí o despacho antecipado agiliza bastante, né, em vários, inclusive o tempo, né, de armazenagem, né, no porto, enfim, agiliza bastante. A logística toda melhora, claro, né? O processo flui muito melhor. E houve uma mudança, né? Porque antes o despacho ele estava só para quem era OEA. E agora, recente, eles alteraram, para todos. É verdade. É claro, todo mundo consegue se aproveitar, às vezes não, porque você falou assim, se não tem um container full, tem umas questões ali. Mas, por exemplo, agora, aos 2 meses, teve o antidumping do aço. Eram navios inteiros que eles fizeram despacho na água com uma economia tributária gigante. Porque eles conseguiram, com um despacho na água, não pagar esse aumento do dumping. Então, isso é planejamento. Mas eles tiveram que pensar antes na operação. Claro. Aí que tá toda a gestão, né, da operação. Exatamente. E um planejamento, né? Assim, a mercadoria vai chegar, vamos despachar, fazer o despacho na água, desembaraço na água, para que não tenha a incidência toda essa incidência, né? E como você não falou, redução de armazenagem, de tudo, né? Consegue agilizar, né? O processo flui. Eu acho que nesse momento que a gente está... que realmente estamos com muitos containers e nós aqui que temos as situações de fechamento de barra, né, tantos entraves climáticos que a gente acaba tendo aqui, eu acho que quanto mais a gente tiver esse processo fluido, né, ele acontecendo, mais fácil, né, e melhor fica também para Santa Catarina, né, claro, mostrar a sua logística, né, o seu trabalho nessa parte do comércio exterior, né. E tem uma outra questão, Gabi, que eu acho que é importante também, a gente está falando dessa questão da receita, com a questão do INPE agora, Portal Único. A Receita, ela sempre falou muito assim, não, mas o nosso prazo de desembaraço eu não lembro agora, mas era 2 pontos alguma coisa, ou 3, alguma coisa assim.
Mas era só receita. Agora com o portal único, assim, conta Anvisa, conta Mapa, conta Inmetro. Porque às vezes, assim, tudo bem, na receita você resolvia rápido e o restante ficava pendurado. Sim. Agora, o tempo total do desembaraço. Que daí, assim, agora vai aparecer qual é o tempo real. Sim. Porque quantas vezes você emitia LPCO da Anvisa, ia, voltava, dava problema, tem que emitir de novo. Não, já tem, mas não, eu tenho, às vezes tem Anvisa e tem Mapa. Daí resolve resolve um e tem o outro. Infelizmente, cada departamento da União, ele é independente, né? E não corre simultâneo com a Receita, né? Isso, infelizmente, não está padronizado do jeito que deveria ser, né? Tanto pelo número vamos dizer, de colaboradores, né, de cada órgão ente, ou pelo tempo mesmo que eles deveriam, né, colocar exigência, ou enfim, e fazer avaliar, vamos dizer assim, o produto de acordo com o órgão que está analisando o processo, né? Basicamente é isso. Teve toda essa situação com o Mapa agora, né? E uma das coisas que o Sindtrade teve trabalhando foi conversar em Brasília, né? Mas o que está acontecendo? Não dá para ter mais concurso, porque a gente, conversando, né? Tanto os advogados também tiveram, né? Através da comissão da UAB aqui em Itajaí, Sindtrade, várias outras sindicatos e associações aqui da região, percebemos que não era vamos dizer, uma má vontade também. Sim. É uma falta de efetivo para poder, né? Então, tipo, vamos ver o que dá para fazer. Então, a gente viu assim, muitos empresários foram, né, buscar isso, né? O lobby, né? O antes, né? Olha, precisamos de mais efetivo, precisamos, porque era uma coisa que estava travando, né? Tudo estava correndo e isso estava sendo uma... Chegou ao cúmulo de negociar com o exportador pallets de plástico para não ter o pallet de madeira, né? Exatamente. Que aí na verdade, o custo de manter o container no armazém é mais alto do que pagar a diferença do pallet de plástico, para não cair anuência no Mapa. Sim. Né? Então, tem que ficar... aí são os gatilhos, né, que o empresário brasileiro tem que usar para amenizar um pouco, né, ou dirimir um pouco os gastos que ele tem em função de uma prestação de serviço que não é eficiente, né, por conta dos órgãos. Basicamente é isso. E aí vamos só entrar um pouquinho aqui, nós já estamos adiantados, e dessa situação toda viemos aí para as discussões com os armadores, né? Que aí está faltando os armadores 2.0, nós não temos essa flexibilização, nós ainda não temos. Então, tivemos também muitos problemas, né? Estamos tendo, né? Agora com taxa de guerra e tudo, então aí a gente volta para aquela importância de novo do contrato, né? Até que ponto a gente está negociando isso antes, né? Do frete, eu sempre brinco, às vezes o cliente quer rápido, quer ágil, e aí, tipo, por $1 de diferença, fecha com o armador, enquanto às vezes um outro, que talvez não é de primeira linha, que não vá ser tão ágil, mas que você tem uma flexibilidade melhor, uma demurrage menor, um free time melhor. Então, assim, a gente vê que a gestão do risco, né, da trade, ela não fica ali só na importação, né? Quando ela vai lidar com o contrato de transporte, porque ele é o responsável, né? A trade, principalmente, tanto no conta e ordem quanto no encomenda, ela é o consignatário do BL, então ela é a parte no contrato de transporte, né? Então, ela vai ser a parte afetada, a dívida vai vir para ela, né? Aí a gente mescla ali a importância do contrato, de estar lá consignado, né, dando esse problema, tendo a demurra de quem que vai ser o responsável, as responsabilidades, e também essa importância de antes de fechar esse frete, né, que se tire ali 2 minutinhos para fazer esse planejamento, né, Sandro? A gente sabe que é difícil, né? Que é difícil. Bom, vamos lá. Se a gente for falar de responsabilidade, se o empresário parar um pouquinho e ler um verso de BL, ele vai trabalhar em outra coisa, né? Porque ali diz que você não tem direito a nada e que se teu container cair na água, você vai ser ressarcido em $1.500. É alguma coisa assim. Então, só para começar, por exemplo, a nossa trade, a Tech Trade, ela tem um contrato de seguro global, né? Que é o valor muito baixo. Por quê? Porque o índice de qualquer tipo de problema é muito baixo. Então, as seguradoras, elas realmente são muito competitivas e qualquer coisa que eu importar na minha empresa, ela está segurada. Começa por aí. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem. Mas, falando em termos de problemas, vamos dizer assim, porque aí a gente está falando de órgãos anuentes, né, que demoram para liberar a carga, ou uma greve de receita, ou algum problema mesmo, né, vamos dizer assim,
de força maior, que o teu container fique lá 1 mês ou 2 meses parado. E aí a gente cai naquela, vamos dizer assim, naquela vala comum de negociação do armador com o cliente final. E simplesmente ele põe lá, ele estipula lá o valor de demurrage e por conta disso o importador ele tem que pagar. Infelizmente, essa é a legislação, né, que eles realmente não estão muito, vamos dizer assim, não são flexíveis nem com cliente alemão, americano, brasileiro, enfim, qualquer um. Eles têm um padrão global e cobram, ponto. Nós tivemos um avanço recente, no final do ano passado, que a ANTAC nos ajudou com a resolução, com o Acórdão 521, que diz o seguinte, que os agentes de carga, os freight forwarders, agora eles têm que repassar o valor dos armadores. Então isso já aconteceu, né, já aconteceu conosco, né, a gente usou esse acórdão e o freight forwarder o agente de carga correspondeu com o que a gente esperava e cobrou exatamente o que o armador estava cobrando. Então ele botou uma taxa de $10 módica ali e nós pagamos felizes da vida porque isso foi um divisor de águas para o comércio exterior, tá? Nós, tanto na conta e ordem como na encomenda, fomos penalizados como trade e assumir uma dívida que não teoricamente, que realmente de fato não era nossa, era do adquirente ou do encomendante. Então a gente já tivemos que fazer acordos, né, que demoraram por muitos anos, pagamos essa conta. E que agora, né, por conta desse acórdão, pelo menos se eu fechar um frete com um agente de carga, eu não vou mais precisar pagar os valores que são abusivos, né? A maioria dos agentes de carga usam valores abusivos. Então, isso está regulando, vamos dizer assim, a cobrança, né? Porque, na verdade, quando existe a demurrage, né, o sobreestadia, ela é decorrente de um problema. Então... É até injusto, né, os agentes de carga, né, enriquecerem, né, em detrimento a um problema que o importador teve. Então, para mim, isso já foi um avanço que a gente conseguiu através de muita luta e que a ANTAC concordou com os importadores nesse sentido. Importador e exportador, né? A ANTAC veio fazendo um auxílio, né? Eu acho que isso volta lá no começo, quando a gente falou do planejamento da operação. Porque um problema que eu identifico hoje é que o que acontece? Quem assina o termo? É o despachante que tem a procuração para assinar o termo. Você acha que o despachante analisa o termo que é do adquirente? Não analisa. Não sabe o que está. Aquele assim não lê, não discute. Mas o agente de carga não aceita alteração. Eles vão passar para outra seara. Se é contrato de adesão ou se não é. Mas a trading é assim, não, mas é problema do adquirente, porque eu vou cobrar do adquirente. Se o adquirente estiver vivo, né? Porque se o adquirente não estiver vivo, você não vai cobrar dele. Não tem de onde cobrar. E a gente não pode esquecer que só no Brasil existe operação por conta e ordem e encomenda. Então também, olhando pelo lado do armador, ele não teria como pensar diferente. Porque é o consignatário da carga. Eu acho que essa questão do papel regulador da ANTAC faz total sentido agora, porque nós temos uma agência reguladora, mas a gente não pode voltar lá no início do problema. Aquilo assim, vamos analisar a operação? Qual é o free... Esse free time me atende? Porque também tem isso, eu vejo que tem clientes que assinam lá de 3 dias. Você consegue resolver em 3 dias? Exatamente. Não consegue, não, eu preciso... Porque eu tenho mapa, eu tenho Anvisa, eu tenho metro. Não vai, então negocia um free time decente. Lá no começo, não olha só o valor do frete, né? Olha o todo daquele armador, né? Olha o teu free time, teu planejamento. A gestão de risco, ela é antes, né? Ela é muito antes da operação ocorrer, né? Todos os fechamentos antes, eles têm que ser feito essa análise. Doutora Simone, Sandro, agradeço muito. Eu acho que foi um bate-papo aqui, foi gostoso, né? A gente falar um pouquinho do nosso cotidiano aqui, do dia a dia e dessas mudanças que estão vindo. A gente está vendo, né? Uma evolução, uma fluidez. Vamos ter a reforma tributária que vai nos trazer aí vários tropeços e dificuldades, mas eu acho que a gente vê hoje que a logística está buscando, né, fluidez, acho que a Receita também está buscando fluidez, e eu acho que isso está sendo importante, né, tanto para as trades quanto para os agentes, armadores, né, para o usuário, para o adquirente. Eu acho que tá todo mundo conseguindo gerir melhor os seus papéis e acredito que os problemas não vão acabar, vamos dizer, mas vão diminuir. Vão ser mais fáceis de identificar, vão ser mais fáceis a gente conseguir trazer soluções e fazer essa gestão antes mesmo deles ocorrerem. Doutora, palavras finais aí para nós. Eu agradeço novamente.
Eu acho que fica aqui o recado para isso, para essa questão da importância do planejamento, de ter um jurídico perto. E daí aqui eu faço também uma questão para o jurídico, né? Que o jurídico entenda a operação do cliente e que a gente pare de falar juridiquês. A gente fala muito isso, né? Vamos descomplicar os termos, vamos fazer um contrato que traga segurança jurídica, mas que as pessoas consigam entender. Que eu acho que é isso que a gente vive, um momento de transparência, isso facilita a leitura do contrato, para que as empresas tenham tranquilidade, porque eu sei que também fala que o seu comercial fala assim, não, eu não vou passar para o jurídico que vai ficar lá o contrato. Então eu acho que isso é um trabalho nosso também, enquanto advogados, e torcer para que esses novos, que a gente possa viver esses novos momentos aí de portal único, do INPE, a própria reforma tributária, com todos os desafios que elas virão, de uma forma mais tranquila. Eu acho que é isso. Obrigada, doutora. Basicamente torcer, vamos dizer assim, para que a do INPE e as outras coisas que estão entrando, né, em atividade, assim como o despacho antecipado, tenham sucesso, porque agora na do INPE a gente teve um impacto muito complexo, vamos dizer assim, essa transição, né? Então agora as pessoas estão, os despachantes e as trades já estão mais acostumados. Enfim, estamos voltando para um tempo de registro que era antes do anterior, porque eles estão pedindo mais informação, a gente está demandando mais serviço, mas a partir do momento que está tendo mais fluidez e eficiência, quando as pessoas começam a se acostumar, né, com os procedimentos. Então, sim, eu acho que a gente está caminhando para uma eficiência melhor, né? Vamos dizer assim, os critérios são mais minuciosos, né, na questão da do INPE, mas que com o passar do tempo a gente está conseguindo melhorar o tempo e liberando as cargas mais rápido com as informações que a Receita exige, né? Basicamente é isso. Pessoal, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Agradeço a todos. Convido que conheçam o SindTrade, procurem nas redes sociais. Toda segunda, quarta-feira do mês nós estamos fazendo um café com jurídico, que é o momento que a gente senta e conversa sobre as atualidades, sobre o cotidiano da trade. Então venham conhecer, importadores, exportadores, venham conhecer o SindTrade. Nos sigam nas nossas redes sociais. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada.